Boa tarde, queridos alunos. Mais uma vez reencontrando vocês aqui de forma virtual. Espero que todos estejam bem, a família de vocês também. Hoje a nossa aula digital, ela está disponível mais uma vez no Educopédia, mas ela foi editada por mim, tá bom? É uma aula digital sobre átomos, elementos químicos, moléculas e tabela periódica. Antes da gente começar a nossa aula, vamos, como sempre, lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, tá bom? Na aula passada, nós vimos que toda a matéria que está em nossa volta, ela pode ser dividida em partes bem pequenininhas. E a menor parte que existe de uma matéria é chamada de átomo. E esse átomo, ele pode se unir a outros átomos e formar moléculas. Então, nós vimos, por exemplo, que a água é uma molécula formada por dois elementos químicos diferentes. Quais são esses dois elementos químicos? O hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio formado, representado pelo H, e o oxigênio representado pelo O. Bom, nós vimos então que ele faz parte dele dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Mas quantos átomos de cada elemento? Então, nós aprendemos que esse númerozinho, depois do símbolo, indica o número de átomos. Então, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio compondo a molécula de água. Agora, vamos lembrar um pouquinho também o que caracteriza um átomo, ou seja, como que é a estrutura do átomo. Nós vimos que o átomo ele é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é o que está lá dentro. E nós estamos vendo representado aí o que tem lá dentro do núcleo. As bolinhas rosas são os prótons e as bolinhas azuis são os nêutrons. E a parte externa do átomo, que é chamada de eletrosfera, é onde a gente encontra os elétrons. Lembre-se o seguinte, que os prótons são partículas que têm carga positiva, os elétrons, que estão do lado de fora, têm carga negativa, e os nêutrons não possuem carga, ok? Então, o núcleo é formado pelo quê? Prótons e nêutrons. E a eletrosfera pelos elétrons. Então, nós estamos vendo aí a representação de um átomo. Bom, só que nós temos vários átomos na natureza, porque nós temos elementos com características diferentes. E esses átomos, esses elementos químicos, eles ficam representados numa tabela, organizados numa tabela chamada de tabela periódica. Então, essa aí vocês estão conhecendo agora, é uma tabela que reúne todos os átomos existentes na natureza. Esses elementos químicos que têm esses átomos estão sendo representados por cada quadradinho desse na tabela periódica. E aí, nós vamos ter uma organização que mostra sempre em ordem crescente de quantidade de prótons que um átomo possui. Então, por exemplo, o hidrogênio, que a gente está vendo na tabela periódica lá em cima, representado pelo H verdinho, do lado esquerdo, tem um númerozinho 1 em cima. O que significa isso? Que ele tem um próton no átomo. Se a gente for lá do outro lado da tabela periódica, lá naquela coluna azulzinha, tem o HE, que é o hélio, tem um númerozinho lá em cima, que é o 2. Isso significa que ele tem 2 prótons, esse elemento químico. Então, está organizado dessa forma, esse númerozinho em cima do quadradinho, do símbolo, significa o número de prótons. E é esse número de prótons que vai caracterizar um elemento químico. Então, o que é um elemento químico? É um conjunto de átomos que está representada sempre por uma quantidade de prótons em seu núcleo. Então, nós estamos, por exemplo, vendo aí o átomo de carbono, o elemento carbono. Quantos prótons o carbono ele possui? Nós estamos vendo lá um númerozinho ó, à esquerda que está escrito assim, número atômico 6. E entre parênteses prótons, ou seja, a quantidade de prótons de um átomo também é chamada de número atômico. É isso que representa um determinado elemento químico. Quando a gente fala em número atômico, é o número de prótons. Então, o carbono, ele sempre vai ter essa característica, ele vai ter 6 prótons. Sempre vai ser dessa forma. Então, se eu falar
Qual o elemento químico que tem 6 prótons? Vai ser o carbono, ok? Quando eu falar de um outro elemento químico, ele vai ter um outro número de prótons. E esse C grande é o símbolo. Para a gente não ficar sempre escrevendo carbono, né, o nome do elemento, a gente representa por um símbolo, por uma letra. Então, nesse quadradinho nós estamos vendo o elemento químico carbono, que tem o símbolo C. A quantidade de prótons, ou número atômico, né, é 6. E a quantidade de elétron deles é 6 porque ele é um átomo neutro. Todo átomo neutro ele tem quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons, tá bom? Mais para frente a gente vai entender o que é um átomo que não é neutro. A princípio vocês precisam saber essa parte, que o átomo neutro tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Bom, mas nós podemos representar as substâncias, né, os seus átomos e seus elementos através de esferas. Então aí a gente está fazendo a solução de um problema, que vocês também vão ter uma atividade bem parecida com essa no material de complementação. Vamos entender um pouquinho como que a gente consegue representar esses átomos. Olha, cada esfera dessa está representando um átomo. E a cor da esfera está representando um elemento químico diferente. Então, exemplo, o gás nitrogênio, que é N2, ele está sendo representado com 2 bolinhas, ou seja, ele tem 2 átomos. Sendo que as bolinhas têm a mesma cor, ou seja, essa molécula é formada por um único elemento químico, o elemento químico nitrogênio. O gás oxigênio, do lado dele, está sendo representado por 2 bolinhas vermelhas. Isso significa que tem 2 átomos compondo essa molécula. Porém, ele só possui um elemento químico, porque nós temos apenas... Então, o gás oxigênio possui 2 átomos, que está sendo representado pelas bolinhas vermelhas, e um único elemento químico, porque é uma única cor. Agora vamos ver a molécula de água. A molécula de água nós temos aí 2 bolinhas azuis e uma vermelha. Isso significa que ele é composto por 3 átomos. Só que 2 átomos é do elemento químico hidrogênio e 1 do oxigênio. Então nós dizemos que a molécula de água ela tem 3 átomos, mas tem 2 elementos químicos. O gás carbono agora. Estão vendo aí que está sendo representado por 3 bolinhas, né? 2 vermelhas de oxigênio e uma pretinha de carbono. Então, o gás carbônico ele tem 3 átomos, só que ele tem apenas 2 elementos químicos. O primeiro elemento químico é o oxigênio e o segundo é o carbono. Agora vocês estão vendo lá na garrafinha que está representada uma garrafinha cheia de água, cheia de moléculas de água. Quantas moléculas a gente encontra nessa garrafinha? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de água. E as substâncias que estão ao nosso redor, no nosso cotidiano, a gente muitas vezes desconhece, mas cada uma tem sua característica química. Por que elas têm características químicas diferentes? Porque são formadas por átomos diferentes, por elementos químicos diferentes. E aí vocês vão acessar o material complementar de vocês. Nas páginas 11, 12 e 13, vocês vão fazer os exercícios, tá bom? Então fiquem em casa, bons estudos e até a próxima.